Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão, período da manhã, do dia 18 de junho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Vamos dar início com o item 99, conselheiro Carlos André, SERAC do Brasil. Com a palavra, conselheiro. Presidente, eu vou fazer a sugestão. Os itens 104 e 99 tratam da mesma matéria, sendo que o 104 é IRPJ e o 99 contribuição social. Eu vou propor que a gente inverta e faça o 104 primeiro, né? E o 99 vai seguir na mesma linha. Ok, então vamos ao 104. Então, é o processo 10.880.687.167/2009-11, da SERAC do Brasil. Bom, aqui, presidente, nós temos PERDECOMP, crédito de pagamento indevido a maior de imposto de renda à pessoa jurídica, né, foi utilizado para compensação. O crédito foi negado pela unidade da Receita Federal, ainda utilizando-se aquela interpretação antiga de que o pagamento de estimativa não ensejaria a repetição de indébito diretamente, teria que compor o saldo negativo, e só no saldo negativo, no ajuste anual, é que poderia ser passível de repetição, né? A contribuinte apresentou manifestação de conformidade, dizendo em síntese que havia efetuado o pagamento em duplicidade, conforme o termo de parcelamento já quitado, que a repetição do indébito em questão diz respeito ao recolhimento a maior da própria estimativa, e não a apuração correta da mesma, que a IN 900 não vedaria a repetição da estimativa e deveriam ser aplicados os pretéritos conforme o artigo 106 do CTN, e subsidiariamente deveria ser efetuada a manifestação de ofício. Então, a manifestação foi julgada improcedente, e a razão da DRJ, adotada pela DRJ, foi a mesma da fiscalização, ou seja, a impossibilidade de repetição de indébito do pagamento a maior ou indevido da estimativa de IRPJ. Né? Inconformada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário e, posteriormente, ela juntou uma petição pedindo que fosse aplicado ao caso o disposto na súmula CARF 84. Então, esse era o relatório. Vamos ao mérito. Então, conforme visto, o crédito foi indeferido pela autoridade fiscal, que, em seu entendimento, o pagamento indevido a maior de imposto de renda deveria compor o saldo negativo, né? Então, esse crédito ele teria liquidez e certeza no momento posterior, com montante distinto, data de início de fruição dos juros distinta, etc. Né? A autoridade julgadora de primeira instância teve a mesma interpretação. Só que a matéria já foi sumulada no âmbito do CARF, por meio da súmula CARF 84, que diz que é possível a caracterização do indébito na data do recolhimento da estimativa. Então, a questão de direito, ela se resolve com a súmula CARF. Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que não houve o exame de liquidez e certeza do crédito. Né? Tendo em vista que tanto a delegacia quanto a DRJ afastaram por esse óbice jurídico, não houve o exame da matéria fática para ver se o crédito goza de liquidez e certeza e se há disponibilidade desse crédito para que seja repetido. Né? Então, eu estou adotando aquela decisão que já tem sido recorrente aqui nessa turma. Eu estou votando por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice da não caracterização do indébito no momento do pagamento da estimativa de RPJ, sem deferir o crédito pleiteado, cuja liquidez e certeza deverá ser verificada pela autoridade administrativa na Receita Federal, nos termos do parecer COSIT 08 de 2014. Então, esse é o meu voto. Muito bem.
Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Eu voto pelas conclusões. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Eduardo. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, então temos, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice da não caracterização do indébito no momento do pagamento da estimativa de RPJ, mas sem deferir o crédito pleiteado, cuja liquidez e certeza deverá ser verificada pela autoridade administrativa da RFB nos termos do parecer normativo COSIT número 8, de 2014. Depois eu faço o acerto dessa redação para ficar mais sucinto um pouquinho. Votou pelas conclusões o conselheiro Nelson Kischel. Ok? Item 90, então voltamos lá ao item 99, doutor Carlos. Presidente, a matéria é a mesma, né? Deixa eu ver aqui qual é a diferença do... Mas eu tenho a impressão de que é o período de apuração. Né? Mas a matéria é a mesma. Perdão, abri o arquivo errado aqui. Só um instante, presidente. É a demora da pasta T aqui. Demora muito. Muito bem, presidente. Então, a matéria é exatamente a mesma. Né? Houve um indeferimento do crédito, né, da estimativa, por conta do entendimento de que deveria compor o saldo negativo. A DRJ manteve pela mesma razão. Aqui, no caso, o contribuinte alegou, né, que o valor teria sido efetivamente pago, decorreria da diferença entre o valor pago e aquele apurado em balanço ou balancete de redução ou suspensão, né? Mas a DRJ entendeu que deveria compor o saldo negativo, né? Muito bem. Então, novamente, a questão jurídica ela é resolvida com a súmula CARF 84, né? Mas, tendo em vista, né, de novo, que DRF e DRJ não analisaram o mérito do crédito, a gente tem certeza do crédito, da mesma forma, eu estou votando no sentido da parcial provimento, para afastar a vedação da repetição do indébito, do pagamento indevido, ou a maior estimativa mensal de RPJ, para que os autos sejam remetidos à autoridade administrativa, para exame de certeza, liquidez e disponibilidade do crédito, nos termos do parecer COSIT 08/2014. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator. Doutor Nelson. Eu voto pelas conclusões, presidente. Ok. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor Eduardo. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, a decisão é idêntica à anterior. Então, temos por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice da não caracterização do indébito no momento do pagamento da estimativa, aqui é de CSL, né? Mas sem deferir o crédito pleiteado, cuja liquidez e certeza deverá ser verificada pela autoridade administrativa da RFB nos termos do parecer COSIT, parecer normativo COSIT número 8/2014.
Votou pelas conclusões o conselheiro Nelson Kischel. Muito bem. Item 108, conselheiro Daniel Ademir, comércio de veículos. Esse teremos sustentação oral, tá? Ok, presidente. Posso começar? Pode. Bom dia a todos. Recurso voluntário contra acórdão da segunda turma de TRJ Belo Horizonte, que julgou improcedente a manifestação de conformidade contra o despacho decisório número tal, emitido em 2/8/2013, referente ao PERDECOMP número tal. O PERDECOMP foi transmitido com o objetivo de compensar débito nele discriminado com crédito de RPJ, Código de Receita 5993, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em 30/4/2009, no valor de 73.839. De acordo com o despacho decisório, a partir das características do DARF descrito, foram localizados um ou mais pagamentos mais integralmente utilizados, portanto, não teria crédito a ser utilizado. Na manifestação de conformidade, a empresa diz que pertence ao regime de apuração do lucro anual. No mês de janeiro, a março apurou o IRPJ CSL baseado na receita bruta, conforme demonstra. Afirma que os valores descritos na tabela foram informados da CTF, ademais na DIPJ do ano calendário, nos meses de janeiro a março, equivocadamente foram informados que a empresa havia apurado seus impostos com base em balancete de redução ou suspensão, o que não é verdade, tendo em vista que os impostos foram baseados na receita bruta. Argumenta ainda que o saldo negativo de RPJ, demonstrado na DIPJ, foi utilizado no PERDECOMP número tal. O acórdão recorrido recebeu a seguinte emenda, isto porque, conforme o entendimento da turma julgadora, não se confirma a alegação de que o saldo negativo de RPJ, no valor de 148 mil, teria sido utilizado na PERDECOMP número tal. Diferente do alegado, o PERDECOMP em litígio identifica um DARF com o qual se teria efetuado suposto pagamento indevido ao maior. E aí tem o número da página. O tipo de crédito de que ele trata é literalmente pagamento indevido ao maior, e não saldo negativo. Portanto, o crédito demonstrado na manifestação de conformidade não se confunde com o utilizado no PERDECOMP. Inconformado com a decisão, o recorrente afirma que cometeu um mero erro material no preenchimento do PERDECOMP, onde se fez constar no campo de tipo de crédito termo de pagamento indevido ao invés de saldo negativo, a vez que a recorrente é optando pelo lucro real anual, sendo que no ano calendário de 2009 apurou as estimativas mensais, apurando o valor a pagar e realizando o recolhimento dos impostos no mês de janeiro, fevereiro e março. Afirma que na apuração do seu lucro real no final do ano calendário, o recorrente apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa do CSL, como restou evidente através das informações declaradas em seu DPJ. Logo, no ano calendário de 2009, o recorrente apurou saldo negativo tanto de RPJ como CSL. Afirma que a verdade material, aquelas alegações que a gente traz, diz que o CARF tem acatado a questão do erro de fato, e requereu, primeiro, o reconhecimento de conexão entre outros processos administrativos, parte deles já estão no repetitivo, né, presidente? Sim. Deixa eu ver aqui, que são esses aqui, né? Homologação das compensações e a conversão em diligência para verificação da efetiva existência do crédito, se necessário, e determinar a correção do direito creditório. Passo ao voto, presidente. Eu estou... Só adianto que eu estou... Tem a sustentação. Tem a sustentação, tá? Okay. Vou apresentar a sustentação, então, tá? Gostaria de saudar a ilustre turma para apresentar a sustentação oral referente ao item 108 da pauta, representado pelo processo administrativo final 2013-55, tendo como recorrente a Dermi Transportes. Vejam, julgadores, o processo em discussão versa exclusivamente nos direitos creditórios do período de 2009 que teria o contribuinte. Esses créditos não foram homologados sobre a justificativa que a empresa não teria direito a esses créditos. Todavia, o que ocorreu no caso é um mero erro formal do preenchimento do PERDECOMP. O contribuinte, na época dos fatos, ao invés de preencher
saldo negativo preencheu o pagamento maior ou indevido. Por razão desse preenchimento equivocado, foi decidido pelo DRJ a não homologação desses créditos. Todavia, inclusive jogadores, podemos ver que há vastas decisões nesse sentido, em prol do contribuinte, onde já vem vindo as decisões que o mero preenchimento desses casos não retira o direito de crédito, muito menos resulta na apuração de débito inexistente. Diante disso, também podemos verificar nos autos que há provas robustas desse direito que teria o contribuinte, com DCTF, DIPJs, os comprovantes de pagamentos da DARPs. Inclusive, foi até reconhecido pela DRJ que o preenchimento foi equivocado e que se referia-se a saldo negativo. Todavia, essa expressão da DRJ não foi levada em consideração, que motivou, inclusive, a recorrente a apresentar esse recurso, essa ilustre turma, na tentativa de realmente reformar, tendo em vista que o processo está recheado de provas suficientes para corroborar o que a recorrente trouxe em seu recurso. Dessa feita, julgadores, podemos citar 3 jurisprudências apreciadas em casos análogos desse conselho, sendo elas o número 1302.000.532, 1302.000.578, 1401.003.218. Todos esses acordos mencionados corroboram todas as alegações já expostas no recurso e agora na sustentação oral. Assim, julgadores, diante das incontestáveis provas juntadas nos autos e dos fatos e direitos que foram mencionados tanto no recurso quanto na sustentação oral, a medida que se impõe é o provimento do recurso do contribuinte para que se reconheça todo o crédito pleiteado nessa defesa. Assim, desde já agradecemos e aguardamos a resposta desse recurso. Muito bem, todos ouviram direitinho? Podemos passar ao voto. Conselheiro Daniel? Bom, o recurso é tempestivo e preenche o requisito de admissibilidade, por isso dele conheço. Da análise da decisão recorrida, é possível depreender que a manifestação de inconformidade não foi acolhida em razão de 2 fundamentos. O primeiro, a indicação incorreta do crédito, e o segundo, a suposta inexistência de crédito disponível. Por outro lado, a recorrente alega ter cometido um simples erro de fato na indicação do crédito por se tratar de saldo negativo e não de pagamento a maior de estimativa. Promoveu a retificação apenas da sua DIPJ e demonstrou como fez sua escrituração. É assente nesse conselho que o erro de fato, quando claramente demonstrado, não se constitui em óbice para o contribuinte compensar créditos de sua titularidade. Logicamente, caberia ao contribuinte fazer prova do seu erro. Por sua vez, além das explicações trazidas em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte trouxe apenas aos autos DIPJ, DARFs e planilhas demonstrativas desacompanhadas de qualquer documento fiscal contábil correspondente. Entretanto, cumpre ressaltar que em momento algum tal fato foi explicitado, seja no despacho decisório, seja na DRJ. Como o contribuinte não promoveu a retificação de sua DCTF, seria lógico que o valor confessado corresponderia ao valor recolhido e nenhum crédito seria identificado. Por sua vez, o contribuinte trouxe aos autos os documentos que entendia que faziam prova de seu direito. Diante de tal fato e da razoabilidade das razões articuladas em seu recurso, em atenção ao princípio da verdade material, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência para que a unidade de origem intime o contribuinte para apresentar os documentos contábeis e fiscais, balancetes, razão e LALU do período correspondente, detalhando e identificando a origem do crédito indicado no presente PERDECOMP, analise os documentos e razões apresentados pelo contribuinte, emita parecer conclusivo acerca da comprovação ou não da existência do saldo negativo alegado, e do parecer conclusivo intimar o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias após retorno para o julgamento. Aqui, presidente, ele juntou DIPJs, DARFs, né, e fez toda a planilha demonstrando a sua apuração. Pela DIPJ, dá para ver que ele teve prejuízo durante o período. Tá? Ele não trouxe a contabilidade nos autos, mas nem no despacho decisório, nem a DRJ enfrentou isso, disse, ele não fez prova, simplesmente foram dizendo que, porque está confessado na DCTF, bate com o valor e ele errou na indicação do crédito. Tá? Então, não disse que as provas que ele trouxe não seriam suficientes para demonstrar a origem do crédito. Eu entendo que,
pela demonstração, pelas planilhas, os valores estão todos batendo e são razoáveis os argumentos do contribuinte. Então, em razão disso, minha proposta inicial é converter em diligência para que ele traga essa documentação para verificar, para confirmar realmente se teve o prejuízo e, portanto, se haveria o saldo negativo. Porque, confirmando isso, a gente tem outro ponto de superar a questão do erro de fato na indicação do crédito, mas primeiro a gente precisa verificar se de fato ele se confirma com os dados e com as planilhas que ele trouxe ou não. É diferente dos casos que a gente enfrentou aqui nessas últimas sessões, em que a DRJ diz claramente, você precisa trazer isso, eu não aceito porque você não trouxe a contabilidade. Aqui a DRJ não falou absolutamente nada. Tá? E aí ele trouxe os documentos e ele demonstra, o recurso dele é bem detalhado, ele faz todos os recortes, de item a item, ficha a ficha. Então, assim, pela razoabilidade das razões apresentadas, eu entendo que esse processo deva ser convertido em diligência nesse sentido. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano. Então, senhor presidente, na realidade aqui, a questão do erro de fato foi trazida somente no recurso voluntário, porque até a DRJ, ele teimava em dizer que tinha apresentado como crédito saldo negativo, mas ele não disse que tinha sido um erro. Tanto que a DRJ, por isso a DRJ ignorou esta questão, porque o crédito era outro, indicado no PERDECOMP. Por isso que a DRJ não solicitou documentos, nem maiores explicações. Esta questão de não ser pagamento indevido e saldo negativo veio somente no recurso voluntário. Então, nós não temos condições aqui, essa é a minha posição, que eu defendo, não podemos aqui, originariamente, ficar investigando se tem prejuízo fiscal, se tem imposto de renda devido. Com base nessas informações que foram trazidas aqui no recurso, esses documentos, que eram para ter sido feitos na decisão de primeira instância, e que não foi feito devido a um erro dele. Mas, entendo que realmente houve um erro no preenchimento do PERDECOMP. E nessa situação, após esses esclarecimentos que eu queria dar, eu voto com o relator, acompanho sim para a realização de diligência, presidente. Muito bem. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Relator. Doutor Nelson. Eu voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Eduardo. Voto pela diligência também, presidente. Também voto pela diligência, então temos, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Os itens 109, 110, 111, 112, 113 são os processos do lote de repetitivos, cujo paradigma foi esse que nós acabamos de julgar. A patrona também apresentou sustentação oral para esses repetitivos, mas eu já abri esse arquivo, já assisti a sustentação, e é idêntica à sustentação do paradigma. Tá? Apenas para dizer que eu me esqueci de apontar, aqui na planilha que eu recebi da sustentação, consta Dr. Márcio Rodrigo Frizio, OAB Paraná 33150, do escritório Frizio e Feriato Advocacia Empresarial. Tá? Como vimos, quem fez a sustentação foi outra advogada. Tá? Então, que fique registrado aí. Tá ok? Bom. Passemos, então, ao item 114, Accenture, acho que é essa a pronúncia. Doutora Letícia.
Item 114, Accenture do Brasil Limitada, 10.880, 92, 99, 70, 2009, 21. Pronúncia da doutora Letícia é muito melhor do que a minha, né? Enfim, a gente vai aprendendo, né? Decomp também, pagamento indevido a maior de CSL, no valor de R$ 923.681,94, recolhido em 31 de janeiro de 2005. A requerente cometeu um equívoco ao formalizar a compensação desse saldo negativo, pois informou no campo referente ao tipo de crédito ser pagamento indevido ao maior. A DRJ não deu. A inconformada apresentou ao contribuinte recurso voluntário, alegando que pretende compensar o saldo negativo e não o pagamento ao maior. Juntou toda a documentação, comprovando seu direito creditório, não foi feita a análise. Passando ao voto, como já trata dessa matéria que a gente já julgou aqui várias vezes, inclusive do Dr. Carlos e do Dr. Daniel, e a documentação está acostada aos autos, e não houve nenhuma avaliação da documentação, eu estou dando provimento parcial ao recurso para que sejam os autos devolvidos, para que se proceda a novo julgamento analisando os créditos requeridos, presidente. É como voto. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Nelson. Presidente, eu voto pelas conclusões. Ok. Doutora Letícia, doutor Eduardo. Eu acompanho a relatora também, presidente. Também acompanho a relatora. Então, temos... Qual foi o óbice para o julgamento, Letícia? Foi aquela questão da indicação do crédito como, em vez de ser saldo negativo, indicou pagamento a maior. Tá. Então, é a questão da revisão de ofício da DECOMP, né? Isso. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso para afastar o óbice da correção, da revisão de ofício da PERDECOMP, devendo os autos retornarem à unidade de origem para que seja verificado a liquidez e certeza do crédito pleiteado, de acordo com o parecer normativo COSIT 08/2014. Depois eu vou acertar essa redação. Votou pelas conclusões o conselheiro Nelson. Ok? Só um momentinho aqui para eu fazer a anotação devida. Depois fazer o acerto aqui. Muito bem. O item 119 foi retirado de pauta. Laboratório Daut, conselheira Luciana. O item 123 também foi retirado de pauta, a pedido do patrono. A Cenilsen do Brasil, conselheira Letícia. Vamos então ao item 125, TGR Transportadora Grande Rio Limitada, conselheiro Carlos André. Bom, presidente, na verdade esse é até semelhante aos outros dois anteriores que nós trabalhamos aqui, da SERAC, né? Trata de PERDECOMP, pagamento devido ao maior de estimativa de RPJ, né? O crédito foi indeferido porque a fiscalização entendeu que o pagamento de estimativa de pessoas submetidas ao lucro real anual somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou para compor o saldo negativo. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, aduziu que a autoridade teria se equivocado no enquadramento legal e que a regulamentação da Receita sobre a matéria seria ilegal e inconstitucional. A decisão de piso, a DRJ,
afastou as arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade, e, no mérito, entendeu que as estimativas careceriam de liquidez e certeza e teriam que ser objeto de indébito quando compusesse um saldo negativo. A mesma matéria que nós tratamos ainda há alguns instantes atrás. A contribuinte se insurgiu contra a decisão, por meio de recurso voluntário, reiterou as alegações da manifestação de inconformidade, alegou que o pagamento indevido não configura antecipação do IRPJ, mas, mesmo que se entenda se tratar de antecipação, a compensação deveria ter sido apurada e efetuada pela autoridade administrativa em atendimento ao princípio da verdade material. Bom, a decisão tem exatamente a mesma lógica, né? Essa questão da repetição do indébito de pagamento indevido de estimativa já foi sumulada pela súmula CARF 84, entretanto, tendo em vista que nem a DRF nem a DRJ trataram da liquidez e certeza do crédito, até para evitar que se faça isso originalmente aqui no julgamento de segunda instância, eu estou encaminhando pela utilização do parecer normativo número 08 de 2014, então, voto por dar provimento parcial para afastar o óbice da não caracterização do indébito no momento do pagamento de estimativa, sem deferir o crédito pleiteado, cuja liquidez e certeza deve ser verificada pela autoridade administrativa nos termos do parecer COSIT 08 de 2014. Muito bem. Como voto. Doutor Camerano? Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel? Acompanho, presidente. Doutora Luciana? Acompanho, presidente. Doutor Nelson? Presidente, nesses casos eu voto pela conclusão. Ok. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Eduardo? Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice da não caracterização do indébito no momento do pagamento da estimativa de RPJ, mas sem deferir o crédito pleiteado, cuja liquidez e certeza deverá ser verificada pela autoridade administrativa da Receita Federal, nos termos do parecer normativo COSIT 08 de 2014. Votou pelas conclusões o conselheiro Nelson Kicha. Muito bem. Assim, senhores e senhoras, encerramos a pauta da manhã do dia 18. Eu vou pedir ao apoio para que encerre a gravação, por gentileza.